Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Breno falando com vocês. Queria desejar um bom dia para todos os alunos, todos os pais que estão vendo aqui com a gente. Hoje a gente vai estar finalizando a matéria de Roma, né? Essa matéria que é tão importante. 4 aulas falando sobre isso. Hoje a gente vai estar dando fim. Aula muito importante. Espero que vocês gostem. Vamos lá então começar explicando, né, sobre a cultura romana. Hoje é o dia que a gente vai ver o legado que Roma deixou no tempo, né? Não só na sua época, mas como isso se estendeu até os dias de hoje, como que Roma está presente nos nossos dias, né? A cultura que mais marcou o mundo talvez tenha sido a cultura de Roma, né, para o Ocidente, tal como é a cultura chinesa para o Oriente, né? Então, começando a falar sobre a cultura romana, né? Vou começar falando com vocês sobre a organização social, como que era o conceito de família em Roma, que é um conceito que a gente traz até os dias de hoje, né? A ideia de família. E esse conceito ele mudou um pouquinho, né? Porque na antiga Roma, a família ela tinha uma função diferente. O país, as leis, o Estado, elas não se aplicavam necessariamente em cima de um indivíduo só. Tudo girava em torno das famílias, né? E as famílias romanas, elas eram diferentes das famílias de hoje, porque elas abrangiam muito mais pessoa do que só as pessoas de sangue. Então, por exemplo, ela ia além do avó, da tia, do pai, da mãe e dos filhos. Todos os agregados da família, né? Então, assim, por exemplo, pessoas que moram naquela família, todos os escravos, todos os clientes, né? Ou seja, clientes eu falo no sentido romano mesmo, que é aquele plebeu que os patrícios adotavam e protegiam em suas casas. Todas essas pessoas eram consideradas parte da família. Aqui eu gosto dessa ilustração, acho ela bem boa, que está aqui o pai e a mãe e as crianças, né, formando o que a gente chama hoje de família nuclear. E aqui atrás você tem a família expandida. Tem as avós, né? Tem alguns empregados, você pode ver ali atrás o cara com as coisinhas, pessoas diferentes brincando. As famílias eram uma unidade social realmente muito grande. Isso porque na época família significavam pessoas que comem juntas em uma mesma mesa. Então, assim, se você tinha o direito de comer com aquela pessoa sobre uma mesma mesa todo dia, você já era considerado da família, né? Falando ainda sobre essa questão social, né? Vamos falar das mulheres em Roma, né? Que é muito interessante. E era muito bem definido a diferença da vida entre uma mulher patrícia, né, ou seja, uma mulher nobre, e uma mulher plebeia era muito grande. Por quê? As patrícias elas eram obrigadas a se casar por volta de seus 14 anos, muito novas, e esses casamentos eram arranjados pelos pais, elas não podiam escolher com quem elas iam se casar. Mas em contrapartida também, boa parte do trabalho delas, inclusive a educação dos filhos, ficava a cargo dos escravos. E por isso elas tinham bastante tempo para se dedicar a coisas tipo que do lazer mesmo, né? A leitura, a música, e a principal obrigação delas era a organização do ambiente privado, ou seja, da casa, né? É, elas que organizavam, que mandavam que nos escravos, né, que decidiam onde ia ficar tudo, o domínio da casa era delas. Já as mulheres plebeias, elas podiam escolher com quem elas iriam se casar, né? E elas não eram obrigadas a ficar dentro de casa, que nem as mulheres patrícias, porque as patrícias podiam sair de casa muito ocasionalmente, geralmente quando os maridos delas deixavam ou permitiam. As plebeias tinham essa liberdade maior, mas em compensação elas tinham que estar constantemente trabalhando para ajudar nas despesas da casa, né? Então ela tinha uma dupla jornada, como muitas mulheres hoje, que é essa dupla jornada de, além das funções que ela tinha no lar, como mãe, como a pessoa que cuida da casa, ela ainda tinha que sair trabalhar para ajudar nas despesas, porque no geral os plebeus tinham uma condição de vida pior, né? Eles eram mais pobres.
E as crianças, agora terminando de falar das crianças, a educação para as crianças era algo mais restrito às famílias que tinham mais dinheiro, né? Mas dentre essas famílias, tanto meninos quanto as meninas entravam na escola com 7 anos de idade e aprendiam o básico, que é ler, escrever e fazer aquelas operações mais simples de matemática, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com 12 anos as coisas mudavam. As meninas passavam a ter uma educação totalmente voltada para o lar, né? Como ser mãe, essas coisas, como cuidar da casa. E os meninos ou já iam começar a trabalhar, mas se os pais deles quisessem que eles fossem homens muito cultos, políticos, né, chefes militares, eles permaneciam na escola para poder estar aprendendo que essas coisas, né, que a doutrina do exército, aprendendo a língua grega, história e literatura, né, para se tornarem homens cultos. Mas uma coisa interessante é que muitas das brincadeiras que as crianças romanas tinham já eram parecidas com brincadeiras de hoje em dia, né? Bolinha de gude eles já brincavam, com bola, peão e até jogos de tabuleiro. Agora, falando de uma importância vital que Roma deixou no mundo, está ligada à língua. O idioma que os romanos falavam, ele chamava latim. Esse era o nome do idioma deles, né? E esse idioma ele morreu, né? Com exceção de alguns cientistas que usam ele até hoje, né, para denominar nomes de espécies, não tem mais um país que fala latim. Só que o latim ele deu origem a muitas línguas. Então você vê que o latim aqui em cima surgiram essas línguas. E o latim é a língua mãe do português, do espanhol, do francês, do italiano e da língua romena. Então todas essas línguas elas são parecidas entre si porque elas são parecidas com a língua latina. Então, por exemplo, aqui está a palavra na língua latina, né, como os romanos falavam. Ovo, vino, ano, aqua, porta, buca. E na língua portuguesa que a gente fala hoje, a gente continua falando ovo. A palavra vinho mudou um pouquinho, né? Ano continua muito parecido, só que antes eles escreviam com 2 N's, agora a gente escreve com um só. Eles falavam aqua e a gente fala água, também muito parecido. Porta ficou quase idêntico. E boca mudou muito pouca coisa, eles falavam buca e a gente fala boca. E vocês podem ver que no italiano também vai ser muito parecido, no espanhol vai ser muito parecido, e no francês vai ser muito parecido, um pouquinho mais diferente, mas muito parecido, porque o latim é a língua mãe dessas línguas. Por que a região que a gente mora no continente americano chama América Latina? Porque todos os países aqui, ó, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, México, falam línguas latinas, ou seja, o português e o espanhol. Esse cinzinho aqui faz parte da França, que é a Guiana Francesa. Mas o francês também é uma língua latina. Então, dos Estados Unidos para baixo, todo mundo fala latim. Aí daí o nome é América Latina que a gente vive. Outra coisa importantíssima que Roma deixou pra gente é o direito romano, ou seja, as leis, né? Porque Roma foi um dos primeiros povos a ter um código de lei claro e eficiente e simples. Como assim? Antigamente, assim, antes de Roma ainda, já existiam leis, algumas até escritas, mas elas ficavam muito restritas, só os príncipes entendiam, só os juízes sabiam. Em Roma não, em Roma existia a lei das 12 tábuas, e que era uma lei conhecida pelas pessoas, as pessoas tinham conhecimento da lei, ela funcionava, todo mundo sabia, né? E isso marcou muito a história, tanto que direito romano, que é a base do direito de muitos países, inclusive do Brasil, ele é ensinado nas faculdades ainda hoje. Se algum de vocês quiser ser advogado, for fazer direito, vocês vão ter a matéria de direito romano, ou seja, as leis de Roma, como que isso influenciou até os dias de hoje. Na arte, eu queria mostrar para vocês, né, os mosaicos, né? Os romanos tinham muito essa habilidade de fazer mosaicos. Isso aqui, ó,
Não é uma pintura, são vários ladrilhinhos, que eu não consigo dar zoom aqui por causa do slideshow. Mas esses ladrilhinhos eles colocavam encaixando um no outro e formavam esses mosaicos muito bonitos. Outra coisa interessante da cultura romana é a atenção que eles davam aos espetáculos públicos, né? A gente infelizmente não teve muito tempo para falar. Nessa aula mesmo eu já devo estar extrapolando o tempo. Mas eles gostavam muito de 3 tipos de espetáculo, que era o teatro, que existe até hoje, onde as pessoas encenam, né? Fazem cenas ali para as pessoas verem. A corrida de bigas, né? Ou seja, são esses lugares onde os cavalos apostavam corridas, estão vendo? Puxando uma carroça. Isso chama biga. Os romanos gostavam muito de corridas de biga. E as lutas dos gladiadores nas arenas, né? Aqui vocês podem ver uma luta de gladiador. Essas lutas eram muito violentas. Algumas vezes acabavam até na própria morte de um dos 2 competidores, né? Da arquitetura romana, eu queria mostrar aqui para vocês. Os romanos, no geral, eles pegaram a ideia de coluna dos gregos, né? Mas eles gostavam muito de arcos. Vocês podem ver aqui que nesse aqueduto, né? Construído por Roma, ou então no próprio Coliseu romano, né? Que é o símbolo máximo, que é o circo máximo. Circo máximo, circo, palavra que tem até hoje, aqui era onde os cavalos corriam, ó. A corrida de cavalo acontecia aqui, ó. Já no Coliseu, ele além de fazer apresentações de teatro, era onde aconteciam as lutas de gladiadores de arena que a gente viu. Aqui que é um aqueduto, né? Parece uma ponte, é uma ponte, mas não para passar pessoa. Aqui por cima passa água. Isso leva água para alguma cidade distante. E essas são as questões da cultura romana que eu queria passar para vocês. Espero que a aula não tenha ficado muito longa. Espero que vocês tenham gostado e que ajude bastante nas atividades aí. Um excelente dia para todos vocês. Até a próxima!